Dia após dia, todo Cohen se apresenta e realiza seus serviços, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e passou a esperar, daí em diante, até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, por meio de um único sacrifício. Ele conduziu ao objetivo, de uma vez por todas, os que estão sendo separados por Deus para serem santos. O Ruach HaKodesh nos dá o testemunho, porque depois de dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai, porei minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. E a seguir acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, tendo confiança para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar especialmente sagrado, ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através da Parochet, o Parochet que é a cortina, mediante a carne. Temos também um grande Cohen sobre a casa de Deus. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com o coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão para nos purificar da consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez a promessa é digno de confiança. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais quando vocês percebem a aproximação do dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora, quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse, a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também, Adonai julgará seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. O escritor desta carta, que até hoje não temos certeza quem foi. Não importa de fato quem escreveu, mas o que importa é que quem escreveu foi inspirado pelo Ruach, pelo Espírito de Deus. E nesta inspiração, nós vemos que realmente uma das coisas que o Espírito de Deus enfoca com bastante frequência é aquilo que é o mais importante para nós. Aquilo que ele enfoca, que é importante, é aquilo que tem valor eterno. Muitas pessoas querem receber de Deus apenas as coisas que de fato são apenas temporárias. Tem pessoas que querem receber uma cura. Ótimo, uma cura é necessária. Mas isso não impede que um dia venhamos a morrer. Então, essa cura é apenas algo temporário. Existem pessoas que procuram o eterno somente para receber alguma coisa material. Alguns querem resolver problemas de trabalho, problemas na justiça, problemas de ganhar mais, de ficar rico.
Algumas pessoas buscam o eterno só para isto, mas esquece que mesmo que recebam, isso é temporário, isso é passageiro. Nós somos providos frequentemente, continuamente, dia após dia, o eterno nos supre do que nós precisamos. Nós sempre somos gratos ao eterno por aquilo que recebemos. Nós agradecemos por termos condições de termos onde morar, termos um local onde podemos constituir família, um local onde podemos nos alimentar, nós temos como sobreviver. Tudo isso, nós somos gratos ao nosso Deus. Mas tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai terminar. Mas o verdadeiro enfoque do que é importante para nós é aquilo que nos garante, sim, primeiramente, vida eterna, uma vida junto com o nosso Deus, uma vida de provisão abundante de tudo que pode trazer felicidade. Nós nunca mais teremos preocupações com coisa alguma. Temos promessas de morar em uma mansão inimaginável, de tão maravilhosa. O rei que teve mais poder, que teve o seu maior palácio, não teve de forma nenhuma a glória que qualquer servo de Deus vai ter quando morarmos naquela cidade que Deus tem preparado para nós. E, acima de tudo, para alcançar isto, o que é importante? Que sejamos perdoados de nossos pecados. O principal objetivo da vinda de Yeshua foi justamente isto. E a intenção do Eterno, visto que logo no princípio da existência da humanidade já foi experimentado o pecado, aquilo que quebrou a aliança com o nosso Deus, aquilo que prejudicou toda a sequência da existência humana, aquilo que vem trazendo sofrimento, tem trazendo realmente perdas e sofrimento, tem trazido decepções, tem trazido frustrações, tem trazido realmente tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que é desprezável, tudo aquilo que nós não queremos. Isso que tem trazido o pecado desde o começo. E o Eterno, atento a essa necessidade que nós temos, sempre procurou suprir. E o suprimento está na nossa comunhão com Ele. E Ele, desde cedo, ensinou o que era necessário ser feito para que pudéssemos reatar a nossa comunhão com Ele. Então, desde o princípio, foi ensinado ao homem que a nossa transgressão rompe um elo importante, que é o que nos dá vida. Rompe o elo da vida com o nosso Deus e trouxe a morte. E a morte, ela tem que ser vencida. E a princípio, para vencer a morte, era necessário derramar o símbolo da vida, que era o sangue. Então, desde o princípio, havia necessidade de um sacrifício. Animais tiveram que morrer por causa da transgressão humana. Se pudéssemos imaginar a quantidade de animais que já foram mortos por causa da transgressão do ser humano contra o seu Deus, é realmente um rebanho muito, muito, muito grande. A quantidade de animais que começou a ser morto desde o princípio. Eles começaram a ser mortos quando o ser humano pecou pela primeira vez, quando o homem e a mulher pecaram pela primeira vez. O Eterno teve que fazer roupas de couro. Obviamente algum animal morreu. Dali para frente os sacrifícios eram feitos continuamente. Então muitos animais morreram por culpa do homem. Por culpa das nossas transgressões contra o nosso Deus. E foi muito grande o número de animais mortos, porque também tem sido muito grande
a quantidade de transgressões. E isso considerando somente por aqueles que queriam se acertar com o Eterno. Como Deus deve se sentir ofendido? Como Deus deve realmente ficar desagradado em função da quantidade de desobediência, de repúdio, de desprezo a Ele mesmo? É uma coisa tremenda. Mas quando nós somos chamados e o Eterno provê um meio de nós corrigirmos isto, então isso passa a ser uma atenção especial da parte do Eterno. Então Ele estabeleceu métodos que deviam ser feitos. Posteriormente, com o povo de Israel, Ele estabeleceu um ritual mais específico, aonde entrava a pessoa do Cohen, do sacerdote, quando um ritual específico de sacrifício de animais deveria ser realizado cada vez que alguém entendesse que, tendo transgredido, tendo desobedecido, iria agora oferecer um animal porque queria consertar as coisas. Mas cada vez que alguém fazia isso, tinha que repetir e repetir e repetir. E animais eram mortos, porque o sangue tinha que ser derramado. Bem, tudo isto é uma informação que nós temos das Escrituras. E agora, com tudo isso, a inspiração que foi dada para o escritor desta carta aos Hebreus, aos judeus messiânicos, ele realmente enfatiza esse aspecto da importância do sangue derramado e do quanto era insuficiente o sacrifício dos animais, apesar de um número muito difícil de ser calculado, e quantos animais foram mortos por causa do pecado humano, ainda assim é insuficiente. Ainda assim não resolveu tudo, porque se resolvesse, haveria continuidade disso até os dias de hoje. Se fosse adequado simplesmente sacrificar um animal cada vez que pecamos, então ainda faríamos isto. Mas o Eterno queria algo completo e já tinha definido isso. Ou seja, todos aqueles animais eram apenas uma prefiguração. Algo que ainda apontava para o futuro. Bem, para nós, eles apontavam para um futuro que para nós já é passado. Apontavam para a vinda do Mashiach. Então, a ênfase que foi dada aqui da importância da morte de Yeshua foi justamente que na sua morte nós encontramos este foco, perdão dos pecados, daquela aliança que o Eterno fez não somente com o povo de Israel, mas com o desejo de que realmente todas as pessoas sejam alcançadas. Tem uma aliança que haveria de ser feita. Porei a Torá no seu coração e a escreverei em sua mente. E o mais importante, dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Irmãos, é uma coisa óbvia que temos que entender que o nosso Deus não se esquece de nada. O nosso Deus não tem como se esquecer. Nós nos esquecemos por vários motivos, porque nós somos bastante imperfeitos. Mas Deus, que já conhece todo o passado, o presente, já sabe todo o futuro, Deus não esquece do que passou, nem esquece do que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Mas o que significa então que ele esquece? Ele esquece por não dar mais valor àquilo. Aquilo é simplesmente uma coisa que já não tem mais importância. Quando ocorre o pecado e depois há um conserto e há um perdão, aquilo que foi perdoado nunca mais será lembrado. Mas é importante nós também atentarmos que os pecados que não forem perdoados não serão esquecidos. Os pecados que não forem perdoados, isso trará para a pessoa que ainda estiver válidos, trará condenação.
trará algo que vai ter que prestar contas daquilo. E Deus não vai se esquecer. Deus jamais terá o culpado por inocente. Deus tem que fazer a justiça. Por isso que somente ao Eterno cabe toda a justiça. Nesse contexto é que fica claro isto. Ainda que eu sei que é normal, porque isso acontece comigo, como acontece com qualquer outra pessoa, nós sempre ficamos incomodados com a injustiça. Seja injustiça que acontece conosco, ou injustiça que aconteça com outra pessoa. Nós que buscamos as coisas certas, sempre ficaremos indignados com a injustiça. Mas, se tem uma coisa que nós podemos ter certeza, que aquele que tem sede de justiça será saciado. Nós seremos saciados porque queremos a justiça e ela será realizada. Quando alguém pede perdão a Deus, se cumpre a justiça. E há perdão. E Deus desconsidera. Então ele esquece. Mas se não houver isto, se não houver o perdão, se a pessoa não se arrepender, então será realmente triste. Porque aquela pessoa prestará contas de cada coisa. Ainda que alguém consiga se esconder da justiça humana, ter cometido um crime, mas consegue se esquivar de tudo quanto é jeito, seja de maneiras lícitas ou não ilícitas, se ele consegue usar recursos dos mais variados e escapa da justiça humana, isso não vai resolver para ele, porque ele terá que enfrentar a justiça de Deus. E a palavra utilizada aqui ela é bem expressiva. Não somente diz que a vingança é minha responsabilidade, diz o Eterno, que vai retribuir e que Adonai julgará o seu povo, ainda a expressão esta: coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Nós sabemos que, da mesma forma que é maravilhoso nós podermos confiar que seremos muito bem tratados, muito bem recebidos pelo nosso Deus, porque Ele nos ama, da mesma forma, a justiça de Deus vai ser terrível para aqueles que rejeitam, aqueles que menosprezam, aqueles que abominam Deus e tudo o que Ele faz. É coisa tremenda. Mas a despeito disso, então, o que nos compete? Sabendo que nós não temos que nos ocupar ou preocupar com aquilo que os outros fazem ou não fazem, se desobedecem, se afrontam a Deus, se blasfemam, se fazem o que for, nós não podemos fazer nada a não ser dizer que o nosso Deus é o nosso Deus e que Yeshua morreu para perdoar qualquer pecado, mas a decisão de cada um é própria. Nós temos que, acima de tudo, nos regozijarmos por nós termos alcançado o perdão. Como é bom nós pensarmos que nós conseguimos não sermos condenados. Os irmãos já pararam para pensar, puxa, e se eu fosse condenado? E se eu fosse uma pessoa dessas que rejeita a Deus? Que coisa terrível me esperaria se eu não tivesse me arrependido dos meus pecados, se eu não tivesse me acertado com meu Deus? Alguma vez você já pensou nisso? O que seria se você não tivesse reconhecido Yeshua na sua vida? Que tragédia seria! E você consegue avaliar o que significa você ter sido perdoado dos seus pecados? Você consegue avaliar a importância de você dizer que foi salvo pelo sangue de Yeshua? Como é importante isto? Não vamos agora pensar na condenação, porque isso daí é inevitável para muitas pessoas, porque tendo oportunidade, ouvindo, rejeitam. Mas avalie o que você ganhou. Independente de quem mais. Não importa, mesmo que a sua família toda seja serva de Deus, que obedeça, são salvos, não importa que os seus amigos, as pessoas mais chegadas, todos são salvos, maravilhoso é isso, mas avalie o que é você ser um salvo.
você ter sido perdoado, você ter sido declarado justo por ter sido justificado no sangue de Yeshua, quanto isso é importante. Isso é realmente especial. E tudo que podemos extrair disto, o que importa é o quanto você recebeu. E por isso que não tem sentido uma pessoa celebrar o seu Dat Mashiach se não tiver tido essa experiência. Seu Dat Mashiach não é uma celebração pura, simplesmente se faça. É uma festa, vamos ali comer um pedacinho de pão, vamos ali beber um pouquinho do fruto da videira. O que significa isto? Só tem significado para quem sabe o que ganhou, o que deixou de perder, o que tem reservado, o que é importante a morte de Yeshua. Então, celebrar a saudade, Mashiach, irmãos, não é simplesmente um compromisso periódico, que às vezes em tempos não muito próximos celebramos. Existem pessoas que celebram uma vez por ano, alguns têm um período menor, o mais comum é celebrar mensalmente. Não é simplesmente uma celebração periódica, mas é um momento em que nós devemos parar para lembrar quanto nós ganhamos. Às vezes não é tão comum que a gente até esquece. Que bom, servimos a Deus. Que bom, somos salvos. Mas tem hora que temos que parar e ver, puxa, quanto vale isso? Porque quando avaliamos o quanto vale, mais nós nos esforçamos para nos mantermos. Mais nos esforçamos para demonstrar a nossa gratidão ao nosso Deus. Porque se isso entra numa rotina, o quanto você vai agradecer a Deus? Já agradeci. Não, mas cada vez que nós reavaliamos isto, novamente nós somos chamados a agradecer ao nosso Deus. Que presente maravilhoso! Que coisa boa que nós ganhamos! É um tipo de presente que não estraga, é um presente que a gente não perde, é um presente que se valoriza cada vez mais, é um presente útil. Você já recebeu presente que depois ficou guardado, jogado numa gaveta, que você nunca mais nem olhou para ele? Você já recebeu um presente que não te serviu para nada? Tudo bem, se agradece, a pessoa lembrou, ótimo, presente como presente é um presente. Mas que depois você leva para casa, e o que eu vou fazer com isso? Não tem valor. Foi presente, ótimo. Mas quando aquilo realmente, além de ter sido a consideração do presente, ainda tem utilidade, que bom esse presente. Então, quando Deus nos dá algo que, além de tudo, além do presente, além do dom da salvação, nós vemos o quanto é importante para nós, porque Ele nunca vai perder o seu valor e a sua importância e a sua utilidade, vai durar para sempre, vai nos garantir uma existência eterna, como é importante. E não teríamos nada disto se Yeshua não tivesse morrido por nós. Então celebrar o seu date é mais do que um mero momento de celebração. É um momento em que nós temos que ser gratos por aquilo que realmente entendemos como o valor da salvação de Yeshua. Então vamos celebrar. Vamos celebrar com significado. Saber o que significa cada coisa. E nesse significado, vamos então demonstrar o quanto somos gratos a Deus por isto. Então, Yeshua ordenou que nós celebrássemos, pode ter certeza, foi para nós periodicamente reavaliarmos a importância daquilo que, quando Ele instituiu com seus discípulos, era algo que estava para acontecer. E Ele ordenou, vocês vão fazer sempre isto. Vão tomar o pão, tomar o vinho, e vão fazer isso para celebrar a morte, a minha morte. Então, celebrar a morte de Yeshua para nós é importante, porque é a morte que trouxe vida. Isso é importante para nós. Vamos fazer isso de maneira que seja realmente bastante significativo. Então vamos celebrar e que cada um faça aquilo que Shaul recomendou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, porque precisa ter sentido, precisa ter significado.